eu já me considerava um cara experiente, porque quanto tempo? Eu já tinha 10, 11, 12 anos de empreendedorismo, de empresa. E eu não considerei que o que eu estava construindo... Era um castelo de areia. Era um castelo de areia. Eu dediquei 1 ano da minha vida, eu estava indo pro mercado, já tinha investidor, aportado dinheiro na empresa, e eu cheguei já tinha o aplicativo rodando, já tinha cliente rodando, e eu não tinha marca. Olá pessoal, tudo bem? Paulo Zamboni, da Registro Feito, estamos aqui no nosso Momento Criativo e hoje é um prazer inenarrável, pois contam com um grande amigo, Jungles Weger, da YoPoint, que vai estar contando um pouquinho da sua história e vai estar falando um pouquinho sobre os negócios, né? E aí, Jungles, como é que você tá? Eu tô bem, acho que não podia estar num momento melhor, né, Paulo? Gravando um podcast aqui com um amigo, falar um pouquinho sobre a nossa marca, algumas curiosidades, contar um pouquinho dos perrengues que nós tivemos com a nossa marca, né, para chegar hoje na posição que nós estamos. Então é sempre um prazer estar nesse momento criativo aqui, falando um pouquinho aí sobre a nossa história, a história da YoPoint junto contigo. Legal. Antes de começar, eu gostaria de pedir para que os nossos telespectadores curtam nas redes sociais, clique no sininho aí para estar nos seguindo também no YouTube e também compartilhe o nosso vídeo com o maior número de pessoas possíveis para que a gente possa chegar em outras pessoas também, tá bom? Primeiramente, eu gostaria de fazer uma pergunta então, Jungles. Eu gostaria que você falasse quem que é o Jungles Weger e qual foi o maior desafio para chegar até aqui, né, no início da YoPoint? Falar de nós, pessoal, é bem difícil, Paulo, mas vamos lá. Quem que é o Jungles Weger? Eu sou um empreendedor, então desde os meus 19 anos, hoje estou com 37 anos, e eu sempre quis ser empresário, ser empreendedor, quis ter sempre o meu negócio. E tu sabe que ser empreendedor no Brasil é muito difícil. Então, eu sempre paguei um preço porque eu não queria ser CLT, eu não queria trabalhar como CLT. Então, o Jungles, ele tem um espírito inovador, o Jungles é um espírito aguerrido, gosta de inovação, gosta de criatividade, gosta de fazer algo novo. Então, eu sou de São Miguel do Oeste, temos a matriz da empresa fica em São Miguel do Oeste, a YoPoint. Empreendedor desde os meus 19 anos, fui pro Exército Brasileiro, fiz o meu serviço obrigatório, né, na cavalaria, no 14º Regimento de Cavalaria lá em São Miguel do Oeste, e tô permeando essa jornada aí de empreendedor a nível Brasil, e a gente teve aí, alçamos um voo para Portugal, em Lisboa, né, montamos a nossa filial lá em Lisboa, onde a gente está testando um mercado europeu e entendendo um pouquinho mais da legislação europeia lá para a gente conseguir ter um braço da YoPoint lá. Que bacana. E me conta, como é que surgiu a YoPoint? Da onde que veio o desejo de criar essa empresa? Me falaram que você trabalhava em outro segmento, né? E aí você quis criar alguma coisa totalmente nova. E eu gostaria que você falasse para os telespectadores, Jungles, aquela história que você me contou de você sumir do mercado, desligar celular, fazer muitas coisas. Conta um pouquinho para nós de como que foi isso e como que surgiu o YoPoint. Então, Paulo, eu saio do Exército Brasileiro, né? Então, com meus 19 anos, e aí eu começo um curso de técnico de informática no Senai de São Miguel do Oeste. E aí trabalhei 1 ano de funcionário de uma empresa lá na cidade de informática e resolvo entrar no mercado, empreender no mercado porque estava começando a vir uns notebooks. E eu fiz uma empresa chamada Oficina do Notebook, em São Miguel do Oeste. E aí, nesse momento, eu resolvo empreender. Por quê? Porque eu queria me capacitar, os notebooks eram caros, custava o preço de um carro 0 quilômetro, o notebook, e não tinha quem desse manutenção para aqueles equipamentos naquele momento. Então, eu me especializo em engenharia eletrônica, em hardware, manutenção do notebook, para atender aquela demanda que nós tínhamos. E em 2014, nós tivemos uma crise política no Brasil, com a manutenção da presidência da República na época. Nós tínhamos muito contrato com São Paulo.
e nós tínhamos 17 funcionários, o Brasil entrou num momento de crise e nós tivemos todos os nossos contratos que nós tínhamos garantias, nós era a garantia autorizada de várias marcas de notebooks no Brasil, então de Erechim, Chapecó, Cascavel, todo esse grande raio caía lá para nós. E por que eu falo isso, Paulo? Porque naquele momento, em crise, eu não tinha dinheiro para mandar meus funcionários embora. E simplesmente nós tivemos o rompimento dos contratos assim, tipo, terminamos dezembro, voltamos a abrir empresa em 2015 e simplesmente sumiu cliente, sumiu dinheiro, sumiu contrato, sumiu serviço e eu tinha aquele monte de funcionários, ela tinha 17 funcionários. E aí a gente foi se reorganizando, fui trabalhando, fui fazendo e eu, dentro disso, naquele momento, eu quis mudar a minha realidade, eu queria ir para um outro segmento. Tá? Todos aqueles anos aprendidos de empresários e tudo mais, eu comprei um curso chamado Fórmula de Lançamento. Não sei se tu já ouviu falar do Érico Rocha, o pai do marketing digital hoje no Brasil. Um grande cara, um cara que eu sigo muito, que eu dedico à empresa YouPoint, a metodologia que ele trouxe, porque ele me ensinou muita coisa. E quando eu compro o curso, ele lança o curso híbrido. Né? Eu fiz ele online e ele fazia presencial em Brasília. Eu tinha a oportunidade de ir a Brasília, mas por questões financeiras eu não fui, porque eu estava me reinventando. Isso no ano de 2019, então janeiro de 2019. E aí nesse momento, um cidadão lá dentro da plateia pergunta para ele, levanta a mão e pergunta: Érico, se você perdesse tudo na tua vida, tudo, o que você faria novamente? Se tu perdesse a equipe, se tu perdesse a empresa, se tu perdesse o dinheiro, o que você faria na tua equipe? O que você faria na tua vida novamente? Ele parou, deu aquele delay, pensou. E eu faria uma coisa. Eu iria no Google Trends, digitaria a tendência de mercado para os próximos 10 anos, 5, 10 anos, elencaria as 5 principais tendências de mercado, escolheria uma que eu tivesse um pouco mais de afinidade e por 5 anos eu só me especializaria numa dessas tendências. E aí foi quando ele nominou as tendências. Ele pediu pro pessoal do staff, né? Me vê um notebook. Ali na hora, no palco. Pegou um notebook. O pessoal veio lá com a câmera, gravando ele pesquisar, foi lá no Google Trends e fez a pesquisa. E eu tava anotando em casa. E aí, o que veio? Negócios online, Big Data, meditação, moda e recursos humanos, RH. Eu anotei todas elas e comecei a pesquisar sobre elas. E na minha loja de informática, que eu tinha até o momento, né? Me desfiz dela o ano passado, que eu vendi pro meu compadre, sócio lá, que toca ela até hoje. Eu tinha uma demanda de uma empresa onde nós tínhamos o sistema de emissão de nota, boleto, cobrança, gestão de estoque. A empresa, ela mandava funcionários, ela prestava serviços para frigoríficos, Sadia, Aurora, fora de São Miguel do Oeste, ela fazia aquelas linhas de produção. Então, ela automatizava a fábrica. E ela mandava a equipe dos funcionários para montar essa linha de produção. E o que aconteceu? O funcionário passava o relatório pelo WhatsApp para o RH para calcular o ponto. E aí ele mandava uma equipe de 4 funcionários, um funcionário mandava 7h30, que começava a trabalhar, outro mandava às 8h15, outro mandava 15 para as 8, outro mandava 7 horas. E todos eles estavam no mesmo hotel, no mesmo carro e iam prestar o mesmo serviço no mesmo lugar. E eles não tinham esse controle. E aí ela tinha me pedido, isso já era uma demanda de 2 anos atrás, por isso que eu trago o nível de consciência nosso. Era uma coisa de 2 anos atrás que ela tinha me solicitado, a empresária, e nós não tínhamos desenvolvido, eu fiz uma planilha lá para ela e ficou naquilo ali. E aí quando eu comecei a estudar os 5 itens que o Érico falou, um deles era RH. E aí eu, dentro do RH, eu comecei, a entender mais sobre o setor do RH. E aí eu percebi que o Brasil ia passar por uma mudança de legislação que aconteceu agora em 2021, onde aqueles antigos relógios de ponto, eles não são mais
o que o governo está apostando para fazer o controle de ponto, e sim os aplicativos. Mas antes disso, nós éramos regulados somente por uma portaria, que era a portaria 373. E o relógio ponto era uma lei, que era a lei 1510. Então, enquanto nós estávamos num âmbito totalmente inseguro, o relógio estava no âmbito seguro. Porém, com a união dessa legislação, em 2021, com a simplificação e modernização, que é a lei do bem, que é a lei 671, o relógio ponto ele acaba se tornando o REP-C. E nós acabamos se tornando o REP-P, que é o quê? A gente pega o relógio ponto, coloca do lado, e o REP-P agora se torna o principal sistema de ponto hoje no Brasil. Então, nós saímos de uma aposta com a mudança da legislação, nós se tornamos o principal sistema de ponto hoje do Brasil. Então, com a ferramenta que nós desenvolvemos. Então, a gente começou a desenvolver isso e aí eu percebi que entra muito na minha palestra, que é o Startup do Interior. É como fazer uma empresa se tornar inovadora, escalável e replicável no interior do Brasil. Bem legal. E eu lembro que mais ou menos nesses anos aí de 2017, 2018, 2019, as empresas, elas cobravam muito por esses relógios, né? E cobram até hoje, hoje, um né? mercado bem caro, né? Dependendo do tamanho da empresa e tal. E eu vejo que com o sistema eletrônico, o aplicativo, ele meio que revoluciona todo esse mercado, né? Então, isso é muito legal, né? Porque as empresas como a IoPoint cresceram muito durante esse período, né? Sim. E é importante falar que nós saímos de um modelo onde o relógio ficava engessado. Pensa só, um relógio, eu tenho o relógio aqui, eu tenho o sistema aqui desse lado. Eu preciso chamar um técnico terceiro para instalar o relógio, porque ele tem que ser habilitado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Eu tenho que chamar um técnico interno de informática que faça essa ligação com o computador, que faz o sistema que tem que estar instalado, para fazer a gestão. E aí, depois da gestão, eu vou ir lá para a folha de pagamento. O nosso sistema ele é nativo. Então, nós não precisamos de integração. Esse é um grande... a gente dá o poder para o RH, o poder para o departamento pessoal, para ele operar. Mas voltando a falar, Paulo, sobre o início da jornada da IoPoint, como que eu fiz a migração da minha outra empresa, que é o que vem contemplar aquela pergunta que tu tinha me feito. Como é que eu fiz a migração da minha empresa, da oficina do notebook, para a IoPoint? Porque o empreendedor ele tem que estar operacionalizando, tem que estar faturando, tem que estar fazendo, tem que estar, né, vestindo a camisa, correndo. E aí... que é o que eu comentei contigo. Eu me isolei, segui o conselho do Érico lá, que ele falou no vídeo. Eu me isolei por 1 ano, saí de grupo de futebol, de academia. Eu me isolei. 100%? 100%. Não, 100% não. Por quê? Porque eu trabalhava de manhã cedo para continuar pagando meus boletos, pagando as contas na minha outra empresa. Então, de segunda a sexta-feira. Então, eu condicionei os meus clientes a entenderem que de manhã cedo eu estaria na empresa e atenderia eles, mas a minha empresa continua aberta. E à tarde e à noite e finais de semana, eu estava estudando. Modelo de negócio, modelo de mercado, programando, desenvolvendo ponto, entendendo toda a lógica, porque hoje tu só ter um produto não é o suficiente para tu estar no mercado. Tu tem que ter um modelo de negócio. E aí eu pensei em tudo o que eu conseguia fazer. E aí fui pro mercado. Só que quando eu fui pro mercado, aí entra a questão da marca. Eu não pensei na marca. Olha só. E tu não sabia disso, né? Não. Então, eu tô contando pro Paulo agora em primeira mão. Cara, eu pensei em todo o modelo de negócio. Daí, fui vender, comecei a prospectar, fazer rede de contato, né? Cheguei pro diretor do Sebrae de Santa Catarina, né? Fui lá conversar com ele, um amigo meu que tinha assumido a diretoria, o Luciano Pinheiro. Aqui de Chapecó, o Luke. Daí o Luke pra mim, Jungles, cara, muito bom isso aí. Que bacana, vamos lá, vamos dar sequência, vamos encaminhar as coisas. Ó, eu tenho aqui na minha rede de contato esse empresário, tu vai lá, faz... Deixa eu te fazer uma pergunta. Ele me fez 2 perguntas que mudaram a minha vida. Olha só. E tipo assim, e hoje eu poderia estar construindo um castelo de areia, tá? Se aquelas perguntas, se ele não tivesse feito pra mim naquele momento. Qual que são elas?
Você já viu falar de LGPD? LGPD nem estava em vigência, nem tal. Ele disse, ó, o Sebrae está fazendo agora aplicações aqui, a gente já está estudando sobre LGPD. E a segunda pergunta, Jungles, o registro de marca hoje da IoPoint, como é que tá esse processo? E aí, qual foi a tua resposta? Eu disse, não, a gente não... Não, gente, eu tenho o domínio. Eu respondi para ele o seguinte, agora me lembrei. Eu respondi, não, nós temos o domínio, já é nosso. Ele disse, não, Júnior, espera. E olha que eu tinha experiência. Não é que eu tinha experiência. Eu já me considerava um cara experiente porque quanto tempo? Eu já tinha 10, 11, 12 anos de empreendedorismo, de empresa. E eu não considerei que o que eu estava construindo... Era um castelo de areia. Era um castelo de areia. Eu dediquei 1 ano da minha vida, eu estava indo pro mercado, já tinha investidor aportado dinheiro na empresa, e eu cheguei já tinha o aplicativo rodando, já tinha cliente rodando, e eu não tinha marca. E aí, aquele momento fez nós refletir e fazer. E aí, a gente encaminhou o processo de marca para ser feito o processo de marca. Então, hoje a IoPoint tem a marca registrada no Brasil. Só que daí agora com o Paulo já surgem outras oportunidades nossa de registro de marca, né, Paulo? Isso, porque a gente vai fazer todo um trabalho agora fora, até porque a IoPoint está com planos de expansão, né? Já trabalha em Portugal e já tem planos aí para entrar no mercado americano. Então a gente já está trabalhando essa questão da proteção da marca também fora do Brasil, né? Em outros mercados, né? É claro que a gente não vai atuar somente nos Estados Unidos, a gente está trabalhando já com um âmbito um pouco maior. Mas tu vê como por mais que o empresário... O que eu trago com isso, Paulo? Por mais que o empresário veja que tem experiência, muitas vezes a gente acaba esquecendo de fazer o que é um básico hoje. Ele é o básico, ele é o simples. Tu construir uma marca, construir um faturamento, construir um posicionamento de mercado e você não registrar o teu patrimônio, porque é um registro de patrimônio. Eu sempre falo, Jungles, que você construir um negócio do zero, né, e não dar atenção para o registro de marca é como você alugar um terreno e construir um prédio em cima, tá? Porque o prédio nunca vai ser teu, né? Porque se o proprietário do terreno quiser aquele terreno, você vai derrubar tudo aquilo ali, você não tem valor nenhum. Então, não adianta. Se você quiser construir algo sólido, algo forte, você precisa dar atenção para a propriedade intelectual, né? Então, registro de marca hoje é o básico. Se a gente for... acho que a maioria das pessoas já ouviram falar que o Brasil não é para amador. E realmente o Brasil não é para amador. Hoje, o Brasil é o segundo país com mais crimes e fraudes digitais do mundo. Só perde para os Estados Unidos, que hoje é a maior economia que é mais atacada, né? Então, tu imagina, se nós não fizer o básico, o feijão com arroz, que é registrar a marca, como é que a gente vai crescer nesse mercado? A gente vai ser bombardeado lá fora. Quando você vai para a guerra, você não pode ter telhado de vidro. Você tem que estar muito preparado para isso. E hoje o mercado é uma guerra. Então, não pense que o concorrente não está de olho na tua marca, no teu nome, naquilo que você está fazendo, no teu produto. Eu tenho certeza, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, Jungles, mas eu tenho certeza que uma das coisas que vocês dão muito valor é para a questão de proteção intelectual dos produtos de vocês, porque vocês são uma empresa extremamente inovadora, vocês estão sempre criando coisas novas, vocês também são empreendedores no segmento de franquia, e é sobre isso que eu queria te falar. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós aí da tua experiência nesse mercado de franquia da IoPoint, né? Paulo, nós temos um lema interno, nós temos os nossos 10 valores, né, que norteiam a IoPoint, e um deles é estar sempre preparado para o novo. Então a gente sempre tem que estar preparado para o novo, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer naquele dia. Então a gente, quando não existe a previsibilidade, a gente pode entrar num ambiente hostil e desconfortável para nós. E a gente pode acabar fazendo alguma coisa que a gente não queira ou responder de uma forma diferente. Então a gente sempre está preparado para o novo. E
por que eu trago essa analogia? Que daí tu traz a questão da inovação. Quando você está preparado para o novo, você está de portas abertas para a inovação. Porque se a tua empresa ela não estiver preparado para o adverso, para uma situação que foge do teu controle ou foge do teu planejamento, você não está preparado para a inovação. Você não está com mentalidade de inovação. E isso nós temos internamente. A preparação para o adverso. A preparação para o novo. Então a gente trabalha esses pilares de inovação. Tanto é que as oportunidades que nós temos, o que acontece? Hoje nós temos um sistema de atendimento ao nosso cliente. Então, tudo... por que nós somos tão inovadores e crescemos tão rápido no Brasil frente a empresas que estão aí no mercado há 100 anos, Paulo? Que são multinacionais, que não atuam só no Brasil, atuam fora do Brasil. E nós conseguimos sair de uma empresa, uma startup do interior, né? No interior ali de São Miguel do Oeste. Chapecó para nós já é a nossa capital, então imagine o mercado brasileiro. Conseguimos sair de um programadores da nossa cidade, comercial da nossa cidade, financeiro da nossa cidade e conseguir bater de frente com multinacionais. Por quê? Porque a gente organizou o nosso sistema de chamados. Então nós temos os chamados e a gente vai pontuando esses chamados. Conforme vem uma solicitação, pensa, hoje nós temos 4.000 gestores que utilizam a nossa plataforma, 4.000 CNPJs mais ou menos ali que utilizam a nossa plataforma. São 5.000 gestores. Esses gestores, eles estão na linha de frente, eles sabem o que eles precisam do seu dia a dia. Se nós não der ouvido para 4.000, 5.000 consultorias diárias que nós temos, nós não estamos abertos para inovação. E aí, todos os chamados que tem para desenvolvimento, a gente faz um ranking. E conforme tem mais gestores na ponta, a gente faz uma votação. E aí, o time de demandas lá, o nosso time de desenvolvimento, ele vai utilizar as demandas que tem mais solicitadas para desenvolver. Então, nós lançamos hoje uma versão do nosso sistema a cada 15 dias de melhorias. Sem contar as melhorias que a gente faz para os nossos clientes que é contratadas. Então, falar de inovação é estar aberto para o novo, é estar aberto para a diversidade. Legal. E como que a franquia tem ajudado vocês? A franquia, hoje assim, ó, Paulo, o que nós podemos falar da franquia quando nós planejamos a franquia? Porque tu sabe que o desafio comercial é muito grande em qualquer empresa hoje. A gente sempre gostaria de estar vendendo mais, estar produzindo mais e melhor. Nós testamos consultor, nós testamos vendedor direto, nós testamos representante comercial, nós testamos empresas parceiras. Tudo que é teste de possibilidade de mercado a gente fez. Por que a gente foi pro lado da franquia? Porque quando a gente chegou na franquia, a franquia ela é um pouco mais burocrática. Não, ela é uma legislação à parte da legislação brasileira. Então, tem a legislação brasileira, o Código Civil nosso, o Código Empresarial, e eu tenho a legislação da franquia que segue a internacional, segue a lei do franchising mundial, que hoje tem o seu tribunal, hoje em Nova York, nos Estados Unidos. Então, tudo da franquia segue essa lei mundial que nós temos, né? Que é a Lei Universal das Franquias. Então, o que é as boas práticas das franquias? O Brasil hoje, esse é um dado que a ABF traz para nós, o Brasil hoje é um dos principais países do mercado de franchise. É um dos países mais seguros para se investir em franquia. Então, olhando esse mercado, o que eu percebi? Duas coisas. O brasileiro sonha em ser empreendedor. O que uma franquia é? É fazer o brasileiro se tornar um empreendedor com menos chance para quebrar. Então, tu já tem uma fórmula feita do que deu certo. Então, é só seguir aquilo ali que você vai ter êxito na tua profissão. Então, a franquia, ele se torna um empreendedor de tecnologia, que trabalha com alta tecnologia, de reconhecimento facial, de ponto eletrônico, telefonia e mais alguns produtos que a gente está lançando agora no mercado, que a gente vai lançar agora nos próximos meses aí. A franquia, ele tem
um bem. Ele tem um ativo. Ele pode vender essa franquia, ele pode formar uma carteira. A franquia, ele passa por herança, se caso acontecer alguma coisa. Então, ele tem um patrimônio. Ele se sente pertencente a IoPoint. Ele se sente parte da família, ele tem poder de decisão. A gente organiza esse processo para ele ter o melhor êxito. Esse é o nosso objetivo. Legal. Bem interessante. Vamos falar um pouquinho sobre o Jungles Empreendedor. Conta para nós um pouquinho aonde que você se relaciona. Porque assim, eu conheci o Jungles há mais ou menos um ano e pouco atrás, né? E eu estava numa reunião, eles chamam de reunião de coffee, né? Como é que é o nome? Reunião de informação. Isso, RI. uma RI do BNI. E aí lá o pessoal apresentou o Jungles como o rei. Tu lembra? Lembro. O rei Do network. Do network. E realmente, olha, até hoje eu não conheci uma pessoa que tenha um network tão grande que nem o Jungles Vegueiro. Conta para nós como que você se relaciona e quais as entidades que você participa, né? Para que a gente possa entender um pouquinho de como que você faz negócio, né? Porque eu sei que você, se precisar, você tem o contato do presidente da República. A gente consegue chegar, né? Mas aí nós temos várias pessoas que conseguem fazer esse meio de campo, né? Claro, foi um apelido, uma brincadeira lá que o Lucas fez lá naquele momento com nós. E o que eu valorizo muito a conexão de valor, Paulo. Não é simplesmente você ter o contato daquela pessoa. É saber se você pegar o telefone e ligar para aquela pessoa, ela vai te atender. Porque ter o contato é muito fácil. Agora, ser atendido por aquela pessoa, vamos dizer, eu tô aqui no podcast. Se me ligarem, ou a pessoa que me ligar, vai ter pessoa que eu vou retornar, tem pessoas que eu não vou retornar. Por quê? Porque é o nível de relacionamento que a gente tem. A gente foi apresentado aquela vez como o rei do network e puxando para os grupos que eu participo, o que eu quero trazer é o seguinte. Eu tive a oportunidade de iniciar minha vida empreendedora em São Miguel do Oeste, lá na nossa terra. E eu tive a oportunidade de viver com empreendedores de muito sucesso, que é o dono da de Pães, o Valmir Miotti, que é o Dinei Prigol, que é o dono da P2, o Jorge Haas, que é o dono da JH Fotografias, o Michael do Mercado da Veneza, o Miotti da Fornitura, que é o irmão do Miotti da de Pães. Então, são grandes empreendedores que a gente fazia o quê? A gente pegava e do núcleo jovem, né? O núcleo jovem empreendedor das associações comerciais, a gente tinha as AGOs dentro do estado. E eu tinha meus 19, 20 anos e eu tava com aqueles caras com 30, 35, 37, 40. E eles me levavam para esses locais, a gente ia junto nas AGOs. Imagina a gente fazer 700 km para ir para Florianópolis e eu sentava no meio, que na época eu era magrinho, pequenininho. Há bastante tempo atrás falou isso. E aí eu aprendi muito como fazer network com eles de qualidade. E eu percebi que participando de uma associação comercial entregando um resultado bom era bacana. Eu participo da Câmara de Comércio Brasil-Portugal. Participo hoje do CAC, né? Caçadores e Atiradores. Então é uma boa rede de relacionamento. Hoje, eu digo que eu cheguei na principal ferramenta de network do mundo, que é a maior metodologia de network do mundo hoje para as empresas, que é o BNI. Então, todas as outras são importantes, são fundamentais, mas a metodologia do BNI, ela é fantástica. Participo da minha área, que é a área de tecnologia, participo da minha área de atuação, que é a área de RH. Então, eu tenho a minha área de tecnologia, que é uma empresa baseada em tecnologia, eu tenho a área de atuação do nosso produto, que é a área de RH, que são dois âmbitos que a gente atua também. Contribuo muito com esses dois ecossistemas. Então, a contribuição faz com que as pessoas se interessem por você e a gente comece a ter mais contatos. Então, eu estava falando agora
Agora, na nossa reunião do BNI, terminou ali, a gente foi pro terceiro momento lá, que é o network, onde todo mundo se conhece e sabe com quem se conectar. E eu tava falando que sábado, eu fui convidado para um almoço, e nesse almoço tava o Zé Trovão. E a gente fazia tempo que a gente não conversava e coisa, e eu tava pela agenda um pouco corrido, e aquele dia que tu diz assim, mas hoje eu vou ficar em casa, não vou ir lá. E o Adriano me ligou, me convidou, o Adriano Roman, lá de Camporé, me ligou e disse, não, Júlio, vem pra cá, vamos fazer um churrasquinho nós aqui, coisa, vamos bater um papo, faz tempo que a gente não se reúne, conversa, aproveitar que o Zé Trovão tá aqui na região e ele tá lá na CPMI do INSS. Cara, vai ser um negócio pra nós conversar e entender um pouquinho, né? Faz tempo que a gente não conversa. Pois eu fui na reunião e conheci 4 pessoas novas. Pessoas importantes. Pessoas boas, com família bacana, são trabalhadores, empreendedores, que fazem a economia gerar, que recolhem seus impostos. Então, assim, e vai surgir bastante oportunidade de negócio daquele almoço de sábado. Então, muitas vezes, o que eu dou de dica em relação ao network? Eu dou uma dica e eu te falo, aquele momento que você não quer sair da tua casa para ir num evento, é o momento que você deveria ir. Porque pode ser um momento que vai ter uma conexão fantástica e pode mudar o jogo da tua empresa. Então, eu tento estar inserido em vários... Hoje eu faço parte da MOC, que é a Associação de Moradores do Centro de São Miguel do Oeste, onde agora a gente está brigando pela questão do saneamento básico, a gente está brigando para melhor qualidade da nossa água. Então, tem alguma coisa a ver? Não, mas... você está envolvido com as causas tu está envolvido com as causas da sociedade e ali vai te conectar, você precisa ser o elo de desenvolvimento. Então o network, ele acaba se tornando um elo de desenvolvimento. E agora voltando para o BNI, que eu falei que é o ápice do network profissional, para mim é o ápice do network profissional. Conversando com o Marcos, sexta-feira nós estávamos em reunião, o Marcos, o CEO Marcos Martins, que é o CEO do BNI hoje, a nível Brasil, ele me convidou para mim ir palestrar pro BNI Brasil em dezembro, para falar um pouquinho sobre o nosso Oeste. Como o nosso Oeste ele é tão forte, como o nosso Oeste ele tem tantas empresas e como nós somos uma região de grupos do BNI grandes. Por quê? Porque a gente tem essa questão do associativismo, do cooperativismo e a metodologia do BNI hoje... ele trouxe para nós uma coisa muito grande, que é potencializar a velocidade com que nós fizemos o negócio. Então, hoje o BNI ele acaba se tornando uma ferramenta muito grande. Dentro do BNI, se não fosse o BNI, não teríamos nos conhecido, né, Paulo? E hoje, eu conheci no mínimo umas 10 pessoas novas na nossa reunião que nós tivemos. E toda semana é assim. E aí tu começa a filtrar e entender quem faz sentido e quem não faz sentido, porque o BNI ele é uma ferramenta de intencionalidade. O mais importante tu saber para quem tu vender é o mais importante tu saber quem não tu vender, porque a gente tem como vendas, a gente tem muito mais não do que sim. E se a gente conseguir identificar o não antes de investirmos o nosso tempo no não, a gente começa a se tornar mais assertivo no sim, porque a gente sobra tempo. Legal, eu digo que o BNI, ele é mais que um MBA, porque o empresário, até hoje eu estava comentando com algumas pessoas, né, a gente vê que tem pessoas novas que entram na equipe e você percebe que elas são novas. Por quê? Porque elas não passaram ainda por uma evolução. Então eu até comentei, olha, tem um membro que está apresentando hoje, que ele está de camiseta e tal. Daqui a 6 meses, 1 ano, ele vai estar de gravata, ele vai estar mais alinhado, porque ele vai perceber que a apresentação é muito importante. Mas isso é uma coisa natural que ele vai aprender. Né? Devagarinho o dress code, o BNI ele vai te moldando para negócios maiores. Que a ferramenta do BNI, ela tem Bom, são 40 anos, 78 países. Então, indiferente... Para nós fazer negócio, Paulo, aqui na região oeste é diferente de nós fazer negócio com Florianópolis. São a mesma língua, mas são culturas diferentes. Imagine 78 países que são 78 línguas diferentes. Imagine a cultura dentro daqueles países.
Então, como tu fala, o BNI é mais que o MBA? Sim, é mais que o MBA. Porque ele traz você para jogar um jogo que antes você não imaginava jogar. A evolução que eu me vejo dentro do BNI, ela é muito grande. Para minha empresa, para mim enquanto pessoa juntas. E é bem interessante porque tem muitas pessoas que me seguem e tal, amigos e tal, né? E que eles vêm me pedir, tá, Paulo, mas como é que é o BNI e tal? Então, muitas vezes o pessoal me pede, como é que tu consegue levar tantos convidados? Né? Eu tenho uma rede boa de relacionamento. O Paulo fala que eu sou o rei do network, mas o cara tá sendo o campeão de levar convidados dentro do BNI. Então é fantástico também. O Paulo não é... Cara, o Paulo é um dos caras que eu também admiro a rede de contato e a admiração que os membros têm pelo Paulo. E os contatos do Paulo, cara, é contato bom, um cara bacana, empresário sério, que tu apresenta para nós. Bons negócios, né, Paulo? Eu sempre digo, a melhor coisa que tem é você colocar a cabeça no travesseiro e saber que você está dando mais do que o cliente precisa e que você está fazendo um trabalho sério. E isso é muito legal porque os clientes valorizam isso, né? Agora, eu gostaria de pedir, Jundes, que você falasse para nós um pouquinho, antes você já deu uma deixa em relação a um conselho que você deu, mas o que mais que você deixaria de conselho para os empreendedores que querem buscar relacionamento, que querem criar produtos e empresas fortes como a IOPoint? Que conselho você daria aí, de repente destacar alguns pontos que você acha importante e essencial para que um empreendedor ele possa crescer com sustentabilidade e transformar uma marca forte que nem a IOPoint? O que eu pensaria, a primeira coisa que eu pensaria, se o teu produto é um produto físico e ele muda de alguma forma, eu iria para uma patente. Tá? Primeira coisa, antes de apresentar para o investidor, eu iria para uma patente. Porque a patente você consegue, por mais você não precisa nem pegar advogado para falar com um investidor. Faz uma patente do produto que você já tem uma segurança jurídica. É o primeiro passo. Depois, se caso aquele investidor ou aquela pessoa que tu apresentou vai te fazer alguma coisa ou vai tentar copiar a tua ideia, você consegue comprovar com a patente que aquilo já era teu. Aí você pode pegar um advogado e trazer. Então, eu investiria hoje, se o meu produto fosse físico, eu investiria numa patente. Se o meu produto for patente é a marca, né? Se o meu produto for digital, eu investiria na minha marca como primeiro gatilho, tá? E eu não tô falando isso porque nós estamos aqui, tá, Paulo? Eu tô falando isso porque na minha outra empresa que eu estou escrevendo o meu livro e é tese do meu livro, um dos capítulos ali, eu tenho 3 capítulos dedicados à minha outra empresa lá de Joaçaba, eu comecei com o brand e o registro da marca. Então, primeiro eu entendi o que era o meu posicionamento e o registro da marca. Então, cara, eu já fui, antes mesmo de nós ter os clientes, antes mesmo de nós fazer as estruturas, a gente registrou a marca. Por quê? Porque quando o Luke me fez aquela pergunta, cara, aquilo mexeu comigo. Tu imaginou eu ter que trocar as cores, eu ter que trocar o domínio, eu ter que trocar toda a comunicação. As pessoas já me reconheciam por IOPoint na época. E aquilo me deixou uma marca, me deixou muito pensativo sobre isso. E o que eu falaria para um empreendedor que está nascendo hoje, o que eu vou falar vai soar um pouco chato. E ele vai dizer assim, tá falando isso porque tem dinheiro, agora é fácil. Mas o que eu quero falar é o seguinte, nunca comece uma empresa no Simples Nacional. Comece uma empresa sempre no lucro real. Porque no começo, os primeiros anos, a empresa dá prejuízo. É só você ser organizado e contabilizar o prejuízo que você não paga imposto. O erro do brasileiro é acumular o Simples Nacional achando que está no melhor regime. Porque no começo tu não vai ter funcionários, no começo tu não vai ter lucro, no começo só tem investimento. Então, hoje nós somos fadados a dizer assim, não, vou começar uma empresa pequena, tem que ser Simples Nacional. E aí você emite 30 mil de nota, não contabiliza nada de despesa, tem que pagar imposto sobre as notas que tu emitiu. E aí você tem um sócio de 20%, que é o governo, que indiferente da condição financeira que tu tiver, da fase da tua empresa, ele é teu sócio.
e você está pagando imposto. Então, hoje, com o conhecimento que eu adquiri dentro da IoPoint e revendo todo esse processo, hoje não começa uma empresa no Simples Nacional. Pode ser polêmico, muitos contadores vão falar muitas coisas diferentes, mas eu consigo provar hoje essa minha tese. Bacana. O que achou, Paulo? Não, com certeza. É disruptivo, né? É totalmente diferente do que as outras pessoas falam, né? Porque muitas pessoas focam em abrir uma MEI, uma empresa de pequeno porte e tal. Uma MEI, você vai começar pequeno, uma MEI, ok. Entra na MEI. Mas se você já atingir ali agora de 86 mil para 150 mil de faturamento no ano, muda pro lucro real. Legal. Bom, agora a gente gostaria de saber alguma curiosidade sobre a IoPoint, sobre você, o que você gostaria de falar para nós aí enfim, eu vou deixar aí você contar alguma coisa curiosa para nós aí. Eu tive a oportunidade de conversar no meu podcast também, Paulo, com um dos fundadores do 99 Táxi, e também entrevistei o fundador do iFood e do Play Kids, né? Que são também outros unicórnios, né? Ele também fundou a Simpla e tudo mais. Então, eles dois têm, no total, eles têm 6 unicórnios que eles fizeram, os dois juntos, né? O Souza fez 5 e o Rodrigo fez 1, que é a 99 Táxi. E aí eu tive a oportunidade de levar eles lá na sede da empresa, em São Miguel do Oeste, palestraram para nós na nossa convenção. E Santa Catarina não tem uma unicórnio ainda. Nenhuma startup se tornou unicórnio em Santa Catarina. Nós tivemos a RD, que se tornou um unicórnio, que se tornou uma grande corporação, foi adquirida pela TOTS, mas ela não conseguiu chegar ao nível da unicórnio antes de ser adquirida. Temos a Asas, que é uma promessa aqui de Santa Catarina. Nós temos algumas empresas. E uma das empresas hoje que é uma promessa de se tornar um unicórnio em Santa Catarina é a IoPoint. Então, essa é uma curiosidade que nós temos. Falamos pouco sobre isso, até porque não é uma coisa que a gente fica falando no nosso dia a dia, mas nós, hoje, o pensamento dos nossos funcionários, dos nossos diretores, dos nossos sócios e investidores a IoPoint é uma aposta para se tornar um unicórnio. O que faz uma empresa se tornar um unicórnio? Se existe um mercado, se você tem um produto e se você tem um planejamento. Então, hoje, nós temos o mercado, nós temos o produto e o planejamento nós estamos desenvolvendo cada vez mais e aprimorando ele para chegar. Que legal. É muito, muito bacana falar que um tempo atrás você comentou que o sonho seu é levar a IoPoint para a Bolsa de Valores, né? O meu sonho, depois do unicórnio, é entregar a IoPoint, uma empresa de Santa Catarina, uma empresa de São Miguel do Oeste, uma startup do interior que faça IPO na Bolsa. Bacana. Então, já estamos em contato com empresários na minha rede de contato que já tem empresas na Bolsa listadas. Eu tenho o Anderson, que é um amigo meu, que ele começou a empresa dele com R$1. Sugiro até você fazer um podcast com ele. Ele começou a empresa com R$1 e levou ela para a Bolsa de Valores e listou ela na Bolsa de Valores também. De que empresa que é o Anderson? O Anderson, ele tem uma contabilidade hoje, né? Ele tem uma contabilidade hoje, a empresa dele era na área de ensino. É na área de ensino ainda, ele está listado na Bolsa, mas ele só faz parte do conselho hoje. Que legal. E ele é de onde? Ele é de São Paulo. Hub 5.0 hoje é a nova empresa dele. Um dos sócios dele é o Flávio Augusto. Né? Olha que legal. Que bacana. Jungles, então gostaria de agradecer aí a tua participação, né? Eu vou dar um tempinho aí para você falar com nossos telespectadores também, de repente deixar o último recado que você quer deixar para todos aí, né? Mas de primeira mão foi um prazer tê-lo aqui, né? E conhecer um pouquinho mais da história da IoPoint. Paulo, eu que agradeço, obrigado pelo convite. Eu acho que a vida de empresário e o sucesso é sempre a gente compartilhar momentos, porque quando você compartilha vivências da tua empresa, você pode estar ajudando outras pessoas, outros empresários. Ser empresário no Brasil não é fácil. Tá? Ele hoje é um dos países mais complexos para ser empresário, mas é uma das coisas mais gostosas que tem na vida ser empresário, ser dono de uma empresa. Então, se torne empresário, registre sua marca, registre sua patente, tenha funcionários para registrar o ponto. Então, que todo mundo
nesse grande ecossistema que a gente aprendeu com o BNI, a prosperar e ter uma vida cada vez melhor. Legal. Muito obrigado, então. Obrigado, pessoal. E nos encontramos no próximo Momento Criativo. Até mais. Tchau, tchau.